Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Com muita alegria, vamos começar mais um encontro aqui com vocês. Pantera aí, terceiro ano, tarde? Eita, será que tá na sala certa, meu pai do céu? José William, bom dia. Deixa eu só ver quem são os polos que estão por aqui hoje, né, galera? Bora ver quem tá por aqui. Baixa Grande do Ribeiro, Cajazeiras, Eliseu Martins, Parnaíba e Uruçuí, galera. Eita, tem muita gente hoje, né? Fora a galera que tá no YouTube conosco. Muito bem, muito bem. Então vamos começar a nossa aula, né, meu povo? Então, depois dá um oi aí pra mim no chat, tá, pessoal? O chat, ó, vocês podem usar, né? A galera de Uruçuí tava usando, Eliseu Martins também. Vocês podem aproveitar para usar o chat. O chat é um local que é próprio para vocês tirarem as dúvidas, tá? E poder colaborar conosco aqui na nossa aula, ok? Então, meu povo, hoje nós vamos falar de mountain bike. E eu queria saber se aí na cidade de vocês, se tem alguém, né? Se tem uma galera que já tá pedalando aí. Meu povo tem virado febre, né? Bicicleta, tem uma galera que pedala, uma galera que curte pedal, que tem curtido muito pedalar e muita gente se arriscando aí no mountain bike. Muita gente indo para o mountain bike, fazer trilhas, fazer um percurso mais acidentado, tá? E um povo que está curtindo, né, fazer esse trabalho, que o pessoal está curtindo aí, pedalar fora das pistas, fazendo uma trajetória bem diferente. Na aula passada, nós falamos de esportes de aventura, né? Nós começamos a falar sobre esportes de aventura e nós falamos de esportes de aventura urbanos, né? E esportes de aventura da natureza. E hoje nós vamos continuar os nossos esportes de aventura, só que dessa vez nós vamos falar de mountain bike, tá? Mountain bike. Então aí essa modalidade, ela é uma modalidade extremamente interessante, né? Elas começaram, a história do mountain bike aconteceu aí lá no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Eles procuravam emoção, né? Adrenalina. Então eles começaram a sair do asfalto e procurar exatamente o terreno acidentado, um terreno irregular. E as montanhas. Por que as montanhas? Exatamente propor aí, vamos dizer, uma sobrecarga a mais para o pedal, tá? Uma lotora especial aí para a galera de Redenção do Gurgueia, Henrique Soares. Soares, você é meu parente, será? E aí, meu povo, eles começaram a fazer essa prática, tá? Eles começaram a fazer essa prática, foram atrás aí de mais emoção, mais adrenalina, e eles começaram a adequar as provas exatamente realizadas no asfalto. Eles começaram a pensar. Gente, eu falo uma coisa para vocês. Eu conheço alguns praticantes, tá? Conheço alguns praticantes de mountain bike e eles, particularmente, eles não gostam de pedal dentro da cidade, né? De pedal regular. Eles preferem realmente ter uma preferência por terrenos irregulares. Exatamente por essa inconstância de espaço, essa inconstância de perícia, né? Eles precisam de um local que seja apropriado, que tenha aí as suas aventuras e as suas emoções, certo?
E aí, galera, a gente tem uma estratégia, né? Quem faz mountain bike tem algumas estratégias de treino, tá? Tem algumas estratégias de treino que a gente vai falando isso ao longo da nossa aula, certo? Um alô aí pra galera de Santa Rosa do Piauí. Muito bem, galera de Santa Rosa. Gente, bora lá. E aí, galera, eu quero saber da cidade de vocês, né? Se vocês já viram, se tem percurso aí na cidade. Com certeza, algumas cidades, elas são bem propícias para isso. Eu conheço aí pessoal que gosta de pedalar em picos, pessoal que gosta de pedalar lá para a banda da Santa Cruz, pessoal que gosta de pedalar ali para a banda de Pedro II, pessoal que gosta de fazer umas trilhas ali perto de Piripiri, Piracuruca. Tem umas trilhas também bem legais lá para a banda de São Raimundo Nonato. Eu não sei quem é para a banda de São Raimundo Nonato. Eu não sei como é Eliseu Martins e nem Baixa Grande do Ribeiro. Depois vocês podem me falar como é, viu? Que aí eu quero saber se tem já a galera praticando mountain bike, tá? Gente, o segredo do mountain bike é exatamente a procura de aventuras, né? Eles, apesar de praticar bastante aventura, praticar um terreno acidentado, eles têm uma necessidade de explorar, certo? E o que eles falam, né, a característica do mountain bike é exatamente não ter a regularidade, é não ter um terreno regular, é não ter, saber o que vai acontecer daqui a poucos metros. Eles gostam de terrenos que são, apesar de assim, professora, mas eu já fiz aquela trilha várias vezes, né? Mas você sabe que ali o terreno, ele é arenoso, ele é escorregadio, ele tem um aclive, ele tem um declive, tá? Aclive, gente, é subida, declive é descida, ok? A professora tem uma descida lá que é muito louca, essa descida. Quem nunca desceu rápido numa bicicleta, né? Aí agora eu vou fazer que nem a minha aluna lá do terceiro ano. Ela disse, não tá vivendo, não tá sabendo viver. Gente, apesar de alguns aventureiros, eles já tinham experimentado aí na década de 40 e 50, o Tom Ritchie foi ele quem difundiu o esporte. Foi ele que idealizou aí o mountain bike. Ele foi influenciado por duas outras personalidades, né, como Jobst Brand e Gary Fisher, tá? E esse americano, ele foi adaptando as bicicletas exatamente para esse percurso mais desgastado ou um percurso mais irregular, ok? Professora, eu já observei, né? Alguns alunos podem me perguntar se, professora, eu já vi que existem bicicletas de diferentes tipos, tá? Existem bicicletas de diferentes tipos. E aí eu queria saber quais são essas bicicletas, né? Quais são as características. E essas bicicletas, elas fazem, né? Elas são diferentes, elas têm como é que eu posso dizer? Elas têm uma característica diferente, de verdade? O que que vocês acham? Em Valmira, Henrique, Pantera, Santa Rosa, Eliseu Martins, Baixa Grande do Ribeiro, pessoal que está conosco aí no chat. Vocês conseguem identificar aí por que que o Tom Ritchie, né, junto com o Jobst Brand e o Gary Fisher, por que que eles adaptaram as bicicletas do ciclismo? O que que vocês acham? Por que que eles tiveram que adaptar? Vou dar um minutinho para vocês pensarem e trazer a resposta aqui no chat para mim, ok? Vamos lá.
Minha gente, cadê vocês? Bora lá, pessoal. Cadê a galera aí da sala, primeiro ano? As bicicletas, gente, elas realmente foram projetadas com diversas finalidades, né? A gente tem bicicletas de carga, a gente tem bicicleta de passeio, a gente tem a bicicleta para transporte rápido, né? Uma bicicleta mais rápida. Nós temos a bicicleta de velocidade, nós temos bicicleta para areia, nós temos bicicletas para trilhas, tá? Essas bicicletas, elas apresentam essas características e elas são realmente, foram transformadas ao longo do tempo. Por quê? Porque tinham finalidades e necessidades específicas. Por exemplo, recentemente eu fui olhar uma bicicleta, tá? Eu também não sei se vocês sabem, mas tem bicicleta até mais cara do que carro. E eu fui olhar uma bicicleta e ela... Primeira coisa que o rapaz vendedor de bicicletas, né? Que hoje não é só mais uma bicicleta de passeio, né? Uma bicicleta para treino, para trabalho, para N coisas que a gente vai tendo a necessidade de adaptar essa bicicleta. Então, algumas bicicletas, elas são extremamente leves. Outras bicicletas, elas precisam ser mais reforçadas. Outras bicicletas, elas precisam ter amortecedores. Por exemplo, as bicicletas de mountain bike, elas precisam ter amortecedor, elas precisam ter suporte importante na mão, tá? Eles precisam usar equipamentos de proteção nas mãos, eles precisam ter dentro do guidão, né? Eles precisam ter aquele apoio para trepidação, tá? O Santa Rosa está dizendo para cada tipo de terreno existe um tipo específico de bicicleta, exatamente. Tem umas bicicletas que elas são de velocidade, tá? Por exemplo, as bicicletas que são, eu gosto muito delas, a Speed, tá? Speed é uma bicicleta de asfalto, é uma bicicleta de velocidade, elas são usadas também em pistas, tá? Em pistas de velocidade, que tem umas pistas que agora eu esqueci o nome. Tô querendo lembrar o nome, gente. Se vocês quiserem, podem colocar, por favor, que eu esqueci o nome completamente. Que elas acontecem, são pistas fechadas para velocidade, para realmente identificar ali quem é o mais rápido na bicicleta, certo? Essas bicicletas, as Speeds, elas são extremamente leves, extremamente finas e extremamente delicadas. E ao passo que essa bicicleta é extremamente delicada, ela não suporta, por exemplo, um perfil, por exemplo, desse que é a imagem que a gente está vendo, o cara está descendo uma pedra. Não dá. Bicicletas, elas precisam ser apropriadas para o terreno, como foi colocado aí por Santa Rosa. E o tipo de prática que você vai fazer. Por exemplo, tem o BMX. O BMX é aquelas de salto, né? Aquelas que têm manobras parecidas com o skate. Essas BMX, gente, elas têm uma característica, né? Uma bicicleta pequena, é uma bicicleta que precisa suportar saltos, ela é uma bicicleta que precisa sofrer pressão. Então, no caso do BMX, por exemplo, é uma bicicleta completamente diferente de todas as outras, mas ainda assim ela é uma bicicleta, tá? Então, as pessoas só acham que bicicleta é só para dar volta, é só para andar, e não é, né? Cada terreno tem a sua particularidade. E a gente tem outras bicicletas. Quem nunca viu uma bicicleta cargueiro? Antigamente, a gente tinha muito disso, né? Os comércios, eu lembro demais que tinha gente comerciante que comprava as coisas na bicicleta, levava as coisas ali na bicicleta cargueiro, que a parte da frente da bicicleta era tipo um local para colocar carga, né? Super interessante, né, galera? Então, o fascínio por bicicleta, gente, ele é bem antigo. Depois eu explico direitinho a história do fascínio aí das bicicletas, certo? Então, modificações houveram para reformular aí o câmbio, o quadro. Eles fizeram aí essas modificações do câmbio, do quadro,
respectivamente realizada pelo Gary e pelo Tom, tá? Eles mudaram a estrutura do câmbio, a estrutura do quadro, exatamente pensando na pressão sofrida nos aclives, nos declives, nas passagens de terrenos, nos buracos. Eu já vi, gente, várias cenas, né? Tipo de bicicleta. A pessoa vai descer, tá? E vai passar por uma vala, né? Uma vala, um buraco, que ele, de certa forma, ele é fundo, mas ele é estreito. Gente, quando tu vai passar nesse buraco, né, que tu vem com a bicicleta e cai de uma vez nesse buraco, tu coloca, se tu vem de um declive, né, se tu passa por um buraco assim, tu coloca toda a força gravitacional, toda a força, todo o peso corporal, teu peso corporal, tu coloca a carga da velocidade, tu vai fazer potência, carga, velocidade, tudo junto e vai jogar isso em cima da bicicleta num buraco. Se a bicicleta não tiver um quadro resistente, se ela não tiver um amortecimento resistente, quando essa bicicleta cair nesse buraco, ela vai sofrer danos sérios, né? Eu já vi até a bicicleta quebrar, gente. Quebrar, literalmente, quebrar. Você vai dizer assim, ai, professora, que loucura, quebrar um quadro de bicicleta, que dali é aço, que dali é ferro. Pois é, gente, quebra. Né? O atrito, a força é tão grande que ali se parte. Professor, e aí o que pode acontecer, né, quando isso acontece? Vocês sabem, eu já sofri acidente de bicicleta quando era criança, é horrível. Mas eu conheço várias pessoas que sofreram acidentes gravíssimos por conta de bicicleta, né? Mas, exatamente por quedas, por traumas, que isso pode acontecer em qualquer esporte. Não é só porque é na bicicleta. Mas no caso de uma queda da bicicleta, o acidente ele pode ser perigoso demais, tá? Porque você pode ter um traumatismo craniano, você pode ter fraturas clavicular, você pode ter fratura de punho, de cotovelo, pode ter fratura de costelas, dependendo da altura que você cai, como você cai, pode ter traumas faciais, tá? Pode ter fratura de crânio, mandíbula. Eu já vi uma mulher caindo de frente, né? Batendo o rosto e saindo, deslizando num declive. E aí ela não tinha controle ainda, não tinha muita prática, foi descer um declive, o terreno extremamente escorregadio. A bicicleta tombou para frente, ela bateu o rosto no chão, quebrou dente, ficou sem os dentes frontais, e tudo isso pode acontecer. Mas pode acontecer muito pior se a bicicleta não estiver preparada para isso, tá? Vocês vão perguntar, ai, professora, tá falando da modalidade, agora eu vou ficar com medo até de andar de bicicleta. Se a gente for pensar assim pelo medo, a gente não vai sair nem de casa, porque a gente pode ter, né, Itauana, né? A gente pode ter vários acidentes até em casa. Ok? Então, assim, a gente tem que pensar na segurança também. E existem vários equipamentos que são obrigatórios para o uso, por exemplo, do mountain bike, que é obrigatório o uso do capacete. Nós falamos na aula passada, né, do rapel, que é de extrema importância e não se faz rapel sem capacete. Do mesmo jeito, o mountain bike. Você não vai pedalar. Gente, o problema é que quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, os pais, a gente, pelo menos o meu, me deu uma bicicleta, não me deram capacete, né? Mas o certo é as crianças irem pedalar já de capacete. Por quê? Porque o capacete ele é um aparelho de proteção, tá? É importante que vá de capacete, cotoveleira, joelheira. Por quê? Porque os acidentes eles vão acontecer. E se vai acontecer, é melhor a gente prevenir do que remediar, tá? Então, no mountain bike,
o uso do capacete, ele se faz obrigatório. A gente vai ver isso mais à frente, ok? Então, galera, e aí após a utilização de outro quadro, tá? O modelo das bikes, Bike Cruiser, eles trocaram os freios, eles trocaram os pneus. E aí as bicicletas, elas ficaram prontas aí para as primeiras corridas na modalidade, tá? E as primeiras provas oficiais foram praticadas aos finais de semana no monte em São Francisco, na Califórnia, tá? E aí, no ano de 1983, os Estados Unidos, eles organizaram o campeonato inaugural de forma nacional. Depois, tá? Depois, muito depois, a gente sabe que algumas coisas vão acontecendo primeiro nos Estados Unidos, depois outras coisas vão acontecendo na Europa. Isso vai dependendo aí de muito do que está se propondo, né? Do que é proposto. E nós tivemos aí na Europa, depois isso se tornou febre na Europa, não é só na Europa, tá, gente? O mountain bike, ele é febre no mundo. Mas a Europa se tornou uma potência, tá? Tornou-se uma potência, inclusive os grandes ciclistas tá na França, né? Um dos grandes, das maiores ciclistas também está na França. E o primeiro torneio mundial aconteceu em 1990. E esse evento ele foi organizado aí pela União Ciclista Internacional, inaugurada com 90 anos de antecedência, tá? Galera, essa modalidade, ela eu sempre falo, a bicicleta, ela é tão democrática, muito democrática, em relação às possibilidades, tá? Em relação às possibilidades. Uma certa pessoa me contou, que pedala, né? Me contou que esteve pedalando, né, em algumas cidades aí do interior, e tinha muita gente que ia pedalar, por exemplo, numa bicicleta, uma Monarch, né, aquelas bicicletas barra circular, que é uma bicicleta bem, não é uma bicicleta de pedal, né, é uma bicicleta que tem outra finalidade, ela é mais para carga, ela é uma bicicleta de trabalho, não é uma bicicleta para passeio. E gente que se dava super bem pedalando nessas bicicletas. Lógico que não tem amortecedor, a bicicleta dura. Mas tem gente que vai fazer o quê? Eu não sei se na cidade de vocês está tendo aí a bicicleta. Eu esqueci o nome agora, gente. Eu tô com um problema hoje com o nomezinho. Mas tem a do grau. Né? A bicicleta do grau. Na cidade de vocês tem a bicicleta do grau? Tem, galera? Hein? Será que tem aí na cidade de vocês? As cidades que eu já fui recentemente, os meninos têm essa bicicleta. As meninas também. Que o selim eles tiram o selim da bicicleta e fica só na garupa, pedalando lá na garupa. É anti-mecânico, né? Essa bicicleta, ela é um pouco diferente. Gente, com o passar dos anos, a modalidade, ela foi ganhando mundialmente, tá? Foi se tornando o modo que a modalidade foi crescendo, foi ganhando adeptos. Ficou, eu acho, assim, impressionante. É que nem a galera da corrida, né? Eu acho que o mountain bike, o pessoal que está pedalando nas ruas. A galera de Santa Rosa diz que tem, né? Do grau. Galera aí, vocês estão ligados? Vocês estão pensando que eu não sei das coisas, é? Rapaz, eu sei de cor demais, vocês estão por fora. Gente, a modalidade, a bicicleta, como eu falei para vocês, é eu acho que um dos primeiros presentes que a gente ganha quando é criança, né? É um presente que ele marca a vida das pessoas. Toda criança
toda, não vou dizer toda, mas a grande maioria das crianças, ela sonha, quem não tem bicicleta, sonha em ter uma bicicleta. E a bicicleta, ela é um transporte extremamente importante nas civilizações por todo o mundo. Ecologicamente, a bicicleta, ecologicamente falando, ela é correta, né? É uma forma correta de transporte, é uma forma ideal de transporte, porque o gás que a gente libera é só oxigênio da nossa só o gás carbônico da nossa pedalada. Não tem emissão de gases, não tem consumo de combustível, tá? E isso favorece muito a qualidade de vida. O que acontece? No nosso país, infelizmente, a gente não tem o hábito e a cultura de propagar a bicicleta como meio de transporte. Primeiro, por conta da violência, né? Aqui tudo é 4, passa nada do grau. Ah! Tá vendo? A galera de Santa Rosa aí tá antenada do grau, né? Pois é, bicicletinha do grau. Pois é. E aí, galera, o país que a gente vive, né, galera, não sei como é os índices de violência em Santa Rosa, mas, por exemplo, Teresina é uma cidade extremamente violenta. E até os ciclistas, tem muita gente pedalando, mas também muita gente inseguro, muita gente sendo assaltada, muita gente tendo suas bicicletas roubadas. E fora a violência, esse tipo de violência, a gente tem uma violência que também é extremamente difícil de falar, que é a violência do trânsito, né? O trânsito que não respeita, nós não temos respeito. Eu não tenho coragem, por exemplo, de deixar meus filhos pedalando fora de casa. Só se for em algum lugar que não passe nenhum carro. Mas andar de bicicleta na rua, eu não tenho coragem. Meus filhos não. Por quê? Eu tenho medo realmente da imprudência no trânsito, né? As pessoas passar por cima, sofrer um acidente. Recentemente, tem uns colegas aqui do meu esposo que ele sofreu um acidente, o cara vinha bêbado e levou a perna do ciclista. O cara estava parado, arrumando a bicicleta, quando veio um cara que estava bêbado e levou a perna do ciclista, né? E, infelizmente, nós não temos essa cultura, né, de respeito no trânsito, nós não temos uma cultura de respeitar o ciclista, a gente não tem uma cultura de ter uma pista exclusiva para os ciclistas, não existe ciclovias. Estou falando de Teresina, imagina nas outras cidades pequenas. Nós não temos aqui ciclovias. As poucas ciclovias que nós temos, elas são ciclovias de passeio. Sendo que muitas cidades têm muita ciclovia exatamente para facilitar o transporte das pessoas. E eu tenho um agravante muito forte na nossa cidade, no nosso estado, aliás, que é o clima, tá? O clima daqui, ele é muito desfavorável, né? Desfavorável. A gente não faz uma prática de bicicleta gostosa durante o dia, né? Não dá para ir, por exemplo, eu gostaria muito de poder ir ao trabalho de bicicleta. Eu não consigo, gente, de verdade. Não dá. Primeiro porque o sol é muito forte e aí é desgastante, a gente vai chegar lá suada, vai chegar lá no estado realmente bem avançado de calor, enfim, não dá. Mas a nossa prática aqui, ela é extremamente complexa por conta disso, né?
Mas, galera, as Olimpíadas surgiram, né? Tem toda a história das Olimpíadas e vieram junto com as Olimpíadas em Atlanta em 1996. Foi exatamente o país de origem, né, do mountain bike, foi feita aí a primeira edição do mountain bike nas Olimpíadas. Hoje existem várias disputas pelo mundo, tá? Órgãos privados, órgãos públicos, campeonatos de tudo quanto é jeito e muita gente praticando o mountain bike, certo? Muita gente mesmo. Agora, quais as principais diferenças entre o mountain bike e o ciclismo de estrada? Aí o pneu, tá, gente? O pneu do mountain bike, ele é um pouquinho mais grosso, tá? E tem amortecedores traseiros e dianteiros, exatamente para diminuir o impacto da trilha. E essas bicicletas, gente, elas pesam aproximadamente aí 8 a 9 quilos, tá? Isso levando em consideração o tipo de material que é feita essa bicicleta. Professora, todas vão pesar isso? Obviamente que não, né, galera? Porque tem bicicleta de todos os materiais que vocês possam imaginar. Bicicleta de fibra de carbono, bicicleta de alumínio. Esses materiais, eles são resistentes e também bem leves. Uma bicicleta de fibra de carbono, ela é extremamente leve, mas ao passo que ela é leve, gente, ela também é muito cara. Ok? Então, quanto mais leve, mais moderna, material mais resistente, óbvio que essa bicicleta vai ser o zóio da cara, né? Uma mini fortuna. Então, gente, composta de 4, agora vamos para as pistas, né? Composta aí de 4 a 6 quilômetros, as pistas, elas são obrigadas a terem pelo menos 85% de elevação e declives, como eu falei para vocês. Sobrando apenas uma pequena parte plana. Então, isso, gente, favorece muito o esforço do atleta, que tem um tempo médio aí de 1h30, 1h45 para finalizar a prova. Isso são as provas de pista, tá? As provas de pista. Agora, galera, um detalhe muito importante. Professora, eu já vi, né, que tem competição aí, que tem muitos atletas, né? Muitos atletas e eles saem, tem muito acidente na largada, tá? Muito acidente, os ciclistas, uma curiosidade, né? Os ciclistas, alguns levantam, outros não levantam, né? Professora, se cair, pode levantar? Pode, se ele tiver condições para levantar, sim, tá? O mountain bike, ele é diferente de algumas modalidades, por exemplo, eu sofri um acidente e não consigo retornar, né? Não. No mountain bike, se você, por exemplo, caiu ali, mas a bicicleta não ficou comprometida, você não está com a sua integridade física comprometida, você pode retornar. Agora, o que realmente acontece, né? O que de fato acontece é que às vezes os acidentes são extremamente graves e aí o praticante, o atleta não pode retornar para a competição. Mas se ele foi na competição e escorregou ou caiu e conseguiu se recuperar rapidamente, ele pode retornar, tá? O número de participantes na modalidade nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, contou com 50 ciclistas na categoria masculina e 30 na categoria feminina. E aí os principais nomes, né, como da francesa Julie Brasset e do tcheco Jaroslav Kulajavi, né, eles levaram ouro nessa edição. Gente, como eu falei para vocês, a Europa, ela é tradicionalíssima nas provas de ciclismo, principalmente a França, tá? A França aí domina as provas. Os ciclistas franceses
tem muita repercussão, tá? Agora, galera, eu queria que vocês dissessem para mim, os polos que estão conectados comigo, se tem alguma trilha aí na cidade de vocês, né? Ah, professora, aqui tem a trilha da cebola. Aqui em Teresina tem a trilha da cebola. Ah, nós temos aqui a trilha do Castelo de Ogier, né? De Ogier. Nós temos a trilha do Castelo de Ogier, nós temos a trilha do Roncador, nós temos a trilha da cebola. E aí eu queria que vocês dissessem mais ou menos para mim como é essa trilha aí de vocês. Ó, dessa do Castelo de Ogier eu vou já contar para vocês como é essa trilha. Eu vou dar um minutinho só para vocês me falarem como é a trilha de vocês e eu vou contar um pouquinho dessa trilha aqui que tem, tá certo? Já já eu chamo vocês de volta. Um minutinho, Flavilto. Bora lá, gente. A trilha de Ogier aqui é uma trilha, ela tem várias dificuldades, né, no trajeto. Só que a curiosidade do Castelo de Ogier é porque era um cara o antigo morador desse lugar, ele queria construir um castelo, tá? Esse castelo é até para visitação. E aí, quando os ciclistas passam pela trilha, eles passam lá pelo castelo, eles cobram um dinheiro para entrar nesse castelo. O cara estava construindo um castelo com pedras. E é um local, tipo assim, de visitação e a galera gosta. Mas o que é a curiosidade, a maioria da galera que gosta de pedalar, que faz o pedal, é exatamente a possibilidade de ter esse contato com a natureza e especialmente, né, muitos lugares tem banhos, tem cachoeiras. Aqui no Piauí a gente tem muitos locais com cachoeiras, com banhos, né? Aqui também no estado vizinho, no Maranhão, tem muito banho e a galera gosta muito, né? Faz o percurso, depois toma um banhozinho no brejo, na água e depois retorna, né? Quem faz muito isso é aqueles ciclistas que trabalham com vamos dizer, com estímulos que são outros, né? Mais por divertimento. Agora, lógico, quando é atleta, eles trabalham com outro nível, é a cadência, é velocidade, é tempo, são outros critérios que são levados em consideração, tá? E aí, gente, um pouquinho da história do mountain bike, exatamente nessa ansiedade, em 1970, surgiu na Califórnia, como eu falei, tá? Um grupo de São Francisco ajudou bastante na divulgação dos primeiros campeonatos. Então, a prova passou a ser disputada em 1976 até 1979 e ficou famosa aí como Gold Gate, tá? E acabou atraindo bastante interesse exatamente pelas características da prova, ok? Deixa eu só passar isso aqui. E aí, vamos falar aqui um pouquinho do território francês, tá? Desde que o mountain bike, gente, ele passou a ser disputado em Atlanta, em 1996, a França ganhou pelo menos uma medalha em cada edição. Por isso que eu falei para vocês que a França é o país que mais tem medalhas nesse esporte, tá?
O primeiro que subiu no pódio foi o Miguel Martinez, tá? Ele bronze na prova masculina em 1996. Depois, ele ficou no terceiro lugar. Eles foram melhorando, e se tornaram aí a referência mundial. Vamos dizer que os franceses são aí iguais aos brasileiros do futebol, né? O povo diz que o Brasil é o melhor do futebol, né? Eu tenho uma certa discordância disso, mas eles são referências aí na bicicleta. Então, a partir de Sydney, no ano de 2000, a França não deixou de conquistar pelo menos um ouro no mountain bike. Olha só, gente, olha só que louco. Desde 2000, a França não deixa de ganhar nenhum ouro. O primeiro foi com Miguel, né, Martinez, campeão da prova masculina na Austrália. Depois dele veio Julien Absalon. Depois medalha de ouro tanto em Atenas 2004 quanto em Pequim 2008. Por último, a francesa Juliette Brasset tornou-se a primeira representante do país a conquistar a medalha de ouro no feminino. Gente, a Juliette Brasset, Brasset é um nome muito forte, a Marta aí do mountain bike, tá? Essa mulher, ela tem uma história linda, uma referência, né? Muito importante. Ó, a galera de Santa Rosa, aqui temos a trilha da Serra, mas não é própria para o pedal. Temos também a trilha do Rally, mas é para motocicleta. Santa Rosa, que massa. E Santa Rosa, agora eu vou fazer uma pergunta. Essa trilha da Serra, vocês têm serra aí em Santa Rosa? Vocês ficam perto de Picos, Santa Rosa? Igor da Nájila, de Tamboril do Piauí, muito bem. É para motocicleta. O pessoal de Santa Rosa está dizendo que a trilha que eles têm lá é para motocicleta, né, meu povo? Bora lá. Aí o mountain bike olímpico teve até agora 10 medalhas de ouro distribuídas. No Rio de Janeiro, mais 2 estarão, né? Isso aqui foi na época da... Eita, galera de Santa Rosa, que tem uma serra bem alta, que legal, né? Medalha de ouro aí nas 2 vezes que deixou a modalidade com 8 campeões diferentes em Atlanta, Londres, 2002. Apenas 2 atletas conseguiram conquistar a medalha de ouro, né? Deixa eu só passar isso aqui, porque fala dos bicampeões. Ai, eu vou foi voltar, gente. Ok, gente, o ciclismo mountain bike, tá? Vamos lá. Total de medalhas aí, 6, o circuito. A pista deve ter entre 4 e 6 quilômetros e a prova deve ter uma duração entre 1h30 e 1h45, tá? O percurso não pode ter mais de 15% de parte plana, constituída aí de aclives e declives em terrenos irregulares. Em Londres, em 2012, 50 atletas participaram da prova masculina, né? 30 da prova feminina. E as principais diferenças, né, que a gente vai encontrar aí entre o ciclismo de mountain bike e o de estrada é que o de estrada, ele é todo feito aí na estrada, tá? Normalmente a maior parte dela asfalto. O mountain bike, gente, pode andar em estradas ou em asfalto, mas o asfalto será sempre pouco, tá? Não pode esquecer, ok? Não pode esquecer que esse pedaço de asfalto, ele tem que ser pouco, porque o objetivo não é esse, não é ter regularidade, a gente já falou disso. Os caminhos de terra, lama, descidas, subidas, galhos, pedras, são as coisas que caracterizam o esporte. A gente também já falou sobre isso. E uma coisa muito importante que as pessoas não sabem, que existe uma diferença em quanto à proteção que esses atletas usam. No mountain bike,
é preciso, né, que ele tenha mais cuidados e que usem mais coisas para se proteger. Por quê? Eles vão subir e descer trilhas com vários obstáculos e eles precisam usar bastante proteções. Tá? A roupa tem que estar um pouco mais protegida, tem que ter óculos, é importante ter capacete, luvas. As bicicletas, elas vão variar também, a gente já falou, elas precisam ser mais travadas, elas precisam ser mais amortecidas, tá? E o mountain bike, ele é feito em trilhas, né? Não tem como ter rápido apoio de ninguém em caso de alguma avaria, né? Em caso de algum dano. Por isso, essas bicicletas, gente, elas precisam estar sempre organizadas, sempre conferidas. E, por exemplo, o ciclista, o mountain bike, ele pode usar, por exemplo, professora, meu pneu furou, eles conseguem remendar? Sim, tá? Os atletas de mountain bike, se ele tiver a necessidade, ele tem que saber arrumar sua bicicleta. Gente, uma coisa muito interessante é que o mountain bike, os atletas de mountain bike, as pessoas que praticam mountain bike, tem muita gente praticando, precisa ter um conhecimento sobre bicicletas. Ele precisa saber, pelo menos, arrumar sua bicicleta. Eu já ouvi muito de ciclista falando que foi pedalar com uma pessoa que não sabia trocar o pneu da bicicleta. Gente, tem umas bicicletas hoje que o pneu não fura, né? Mas tem bicicleta que ainda tem cama de ar, que precisa trocar. E a pessoa não sabia tirar, não sabia arrumar. E aí, como que você vai fazer um esporte que você não domina? É como se eu dissesse assim pra vocês, ó, vamos jogar bola, a bola tá furada, a bola tá seca. Eu quando era criança, eu remendei bola. Tu já remendou bola, Flavilto? Ave Maria, quem nunca remendou bola na vida não tá vivendo, gente. Gente, eu remendava bola quando era criança. Remendava bola, pegava borracha no fogo, esquentava. Inclusive, eu tenho até uma marca, viu, Flavilto? De uma bola uma queimadura, gente, no braço. Já saiu essa marca, não lembro qual braço. Mas eu tinha a marca da faca, que eu remendava as minhas bolas. Olha só que ironia do destino. Nunca pensei na vida que ia ser professora de educação física, né? Mas eu remendava as minhas bolas. Então, se eu gosto de praticar uma modalidade, eu tenho que ter um conhecimento sobre aquilo que eu estou praticando. Então, como eu era louca por bola, eu tinha que saber remendar as minhas bolas. E, ironicamente, gente, eu sabia fazer isso. Pode não parecer, tá, gente? Pode parecer que eu não sei, eu sei fazer tudo, gente. Tudo que vocês puderem imaginar. Inclusive, se eu precisar remendar um pneu da bicicleta, eu vou saber remendar. Então, galera, tem muita gente que está se aventurando no esporte que não sabe nada, que não usa proteção, que não sabe mexer na bicicleta, que não sabe quantas vezes a corrente da minha bicicleta caía, eu não conseguia colocar, regular a altura do guidão, regular o selim, acochar, folgar os pneus. Eu sei fazer tudo isso. Então, precisa realmente ter um preparo e conhecer exatamente sobre a bicicleta para poder não acontecer um imprevisto na estrada e não saber organizar. Existe aí uma variedade, tá? Nas provas e no tipo de variantes do mountain bike. O cross country, ela é a mais antiga, tá? Foi ela que originou aí todo o movimento que a gente já viu, toda a história que eu já falei aqui, que está sendo um boom aí pelas cidades. E essas regras da prova, elas variam de acordo com cada prova. Então, nas Olimpíadas, por exemplo, gente, uma coisa também que as pessoas não sabem, existem regras dos esportes que são específicas para as Olimpíadas. Então, por exemplo, as Olimpíadas, ela pode fazer uma variação daquele esporte ou pode cobrar uma coisa que é específico de lá, certo? Geralmente, no cross country, o percurso é fechado, onde todos os ciclistas largam ao mesmo tempo
E esse percurso ele é composto de subidas e descidas, como a gente já falou, parte mais técnica. Professor, o que é a parte técnica? É quando eu vou ter mais pedra, eu vou ter mais pedregulhos, e aí eu vou precisar realmente ter uma técnica mais apurada para subir e descer. Então, a prova, ela é extremamente completa, tá? E ela é pensada exatamente no nível de dificuldade que esse atleta vai ter. Então, quem chegar primeiro no cross-country é o vencedor. Agora, existe também, pessoal que não sabe, mas existem provas de mountain bike que ela é de regularidade, que são os enduros, tá? Prova de regularidade. A regularidade, gente, ela tem uma característica bem importante, que não é chegar na frente, é chegar no tempo certo. Aí nós temos outra prova de mountain bike, que é o downhill. O próprio nome já fala, gente, down é descida, tá? Down, descida. Então, descidas em colinas, apresenta saltos, tá? Apresenta saltos, curvas, tem todos os tipos de obstáculos, mas o downhill é a mais rápida. Os ciclistas partem individualmente e ganha quem completar o percurso no menor tempo. Olha só, é diferente, é diferente aí, tá? É diferente da prova que acabei de falar, de regularidade. Essa variante, gente, ela é extremamente perigosa por causa da velocidade, ok? Então, não é só descer, é descer rápido, entende? Então, nesse caso, a proteção do ciclista, ela é diferenciada, ela precisa ser full face, que é aquele capacete com proteção de rosto, e as joelheiras, que são especialmente para ciclista, ela precisa estar usando, porque se o ciclista cai, como eu falei para vocês, podem acontecer fraturas, podem acontecer várias coisas que são bem complexas e podem machucar bastante o atleta, tá? E tem que ter colete no peito. Porque, gente, uma pancada muito forte no tórax, eu não sei se vocês sabem, mas ela pode levar a óbito, né? Então, ela não é praticada como as outras variantes, apesar de ser bastante popular, devido ao alto custo para participar, sendo as bicicletas de downhill bastante caras. Como eu falei, precisa ter um amortecimento diferenciado e precisa muitos elementos de proteção, como, por exemplo, o protetor de tórax. Então, não é uma modalidade simples e é uma modalidade cara. Mas, como a gente falou, apesar de tudo, ela é popular, tá? E o trip trial, ela é aquela mistura que tem um pouco de lazer com competição, tá? Não existe muitos profissionais só de trip trial. Ele é praticado por ciclistas de todas as variantes do mountain bike, tá? E até amadores. Nesse caso, eles têm característica como um longo percurso, que podem durar até dias. Nesse caso aqui, a gente tem algumas provas de regularidade que tem essa característica de dias de duração, tá? Então, ela não é uma prova assim, vamos dizer, corriqueira. Uma prova que precisa de vários aparatos aí para acontecer, certo? Galera, finalizamos a nossa aula de hoje. Eu queria agradecer demais vocês que participaram da aula, tá bom? Beijo às Polos Santa Rosa, que esteve conosco participando da aula, pessoal que estava aí no chat, Arsênio, João Otávio, Sadizinha, Iris, Itauana, Valmir, Henrique, todo mundo que estava no YouTube, que estava conectado conosco, o pessoal do chat também, tá bom? Beijos, a gente vai ficando por aqui, até a próxima semana, galera. Tchau, tchau.